Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui no nosso bate-papo teológico, um momento em que juntos estamos discutindo temas que são pertinentes ao reino de Deus. E desta feita nós vamos estar tratando de um tema que foi muito atual essa semana, principalmente em virtude de algumas notícias de cantores que cantavam músicas músicas seculares e se converteram e passaram a cantar música gospel e agora diz que vai voltar de novo a música secular. Então essas notícias choveu de comentários, de questionamentos, e por conta disso essa semana no nosso bate-papo teológico vamos estar voltando àquela velha discussão, aquele velho questionamento. O cristão, ele pode ouvir música secular? Ele deve ouvir? Existe diferença entre música secular e música gospel ou música cristã? Então todas essas questões, esses temas, nós vamos estar tratando agora com você que está ligadinho conosco aí. E antes de iniciar o tema, eu quero te fazer um pedido. Olha só, você que está assistindo pelo Facebook, logo abaixo aqui nos comentários vai estar o nosso link que dá acesso ao nosso canal no YouTube. Clica lá, faz essa boa ação, clica lá e se inscreve no nosso canal, e aí você vai estar acompanhando toda semana o que nós vamos estar debatendo. Sexta-feira, nosso bate-papo teológico, toda segunda, uma mensagem da parte de Deus para você. Começando, existe diferença entre música secular? O que é uma música secular e música cristã? O que é realmente uma música cristã? Bem, para iniciar nossa discussão, eu quero definir o que é uma música secular. No contexto que nós vivemos, o contexto evangélico, uma música secular é aquela música que foi produzida por um artista, e esse artista então traz nessa música questões gerais, para o público geral, não especificamente bíblicas. Ele vai falar de vários fatores que toquem as pessoas. São produzidas para o público em geral, não necessariamente o público cristão. Dentro desse contexto de música secular, eu pessoalmente, isso é uma questão minha, pode ser que você não concorde comigo, afinal de contas eu não sou músico, não entendo de harmonia, não entendo de ritmo, dessa questão toda de métrica, dessa questão toda música, mas eu quero te falar contigo aqui. Eu pessoalmente, dentro da música secular, do que nós denominamos, eu destaco dois subtópicos. E quais são eles? O primeiro subtópico, eu coloco música secular artística. Quais seriam esse tipo de música? É aquela música que, apesar de ser feita por alguém que não tem uma vida piedosa, uma vida cristã, para um público que não necessariamente seja cristão, mas mesmo assim essa música ela ressalta questões gerais, como a natureza, como o amor entre um pai e um filho, a mãe e um filho, entre um marido e uma esposa, questões cotidianas que não desabonem, que não vá de encontro à palavra de Deus, que não vá de encontro aos princípios gerais que regem o cristianismo. O segundo aspecto que eu trato, que eu subtópico, vamos dizer assim, que eu classifico, é músicas seculares que são degradantes. Quais são esses tipos de músicas? São aquelas músicas, por exemplo, que vai fomentar questões que a Bíblia claramente condena, como, por exemplo, imoralidade, como, por exemplo, palavras que tragam, que humilhe alguém, que denigra a imagem de alguém. E aqui eu vou citar alguns exemplos. Nós temos aqui no Nordeste um ritmo muito conhecido chamado swingueira, e que muitas adolescentes, e aí eu falo muito isso em sala de aula, né? Se tem algum dos meus alunos que está me ouvindo, que está assistindo aqui, eles sabem que eu falo isso mesmo, que degradam a figura feminina. E aí algumas vezes eu já tive embate e algumas alunas diziam assim, mas professor, é só um ritmo para dançar, é só isso, aquilo. Mas aí a música chama as mulheres de cachorra, tratam as mulheres nitidamente como um objeto de exploração sexual. Então eu fico perguntando, se na rua essas pessoas recebessem ou fossem chamadas, uma moça, inclusive dessas que se defendem, for passando na rua e algum homem chamá-la de cachorra, qual vai ser a reação dela? Com certeza ela vai se zangar, né? Vai ter uma reação no mínimo zangada. Eu fico me perguntando,
Então esse tipo de música, vale a pena algum indivíduo ouvir? Não. E assim são outros estilos, como o funk carioca, como por exemplo nós temos o famoso brega, também um estilo típico aqui do Nordeste, que vai falar de traição, de sofrimento. Então essas músicas que eu chamo de músicas seculares degradantes, essas aí nitidamente vão de encontro à palavra de Deus. O primeiro grupo é as músicas seculares, mas o que é a música gospel? O que é essa música? Bem, na verdade o termo ideal seria música sacra. O termo gospel vem do inglês e significa, na verdade, evangelho, né? É isso mais ou menos. Mas se tornou um ritmo, vamos dizer assim, praticamente um ritmo negro, que a partir daí vem surgindo outros ritmos dançantes, outros ritmos musicais, né? Mas dentro do contexto de música sacra, que é aquela música que é produzida com finalidades cristãs, com letra cristã, para um público cristão, eu também subdivido. Então, música sacra eu coloco como música sacra de adoração e música sacra realmente como uma música que é profana, no sentido que eu já explicarei. Bem, no contexto de adoração que eu trato da música sacra, na verdade é um contexto mais reformado. Reformado que eu digo oriundo da reforma. Por exemplo, Lutero foi uma pessoa que gostava de música, que tocava música, que escrevia muitas músicas. Por exemplo, uma das músicas escritas por ele, ainda hoje nos inários, cantor cristão, harpa cristã, é muito cantado, que é o Castelo Forte. Então nós ouvimos muito essas canções. Calvino, por exemplo, ele trabalhou em Genebra o culto, né? Ele até escreveu alguma coisa sobre isso, especificando como deveria ser a adoração durante o culto, a adoração no culto. Então as músicas sacras seriam aquelas músicas que têm letras bibliocêntricas, que exaltam a Deus e que são cantadas durante a liturgia do culto. E aqui você pergunta, mas essas músicas têm que ser aquelas músicas velhas, chatas, aquelas músicas fúnebres? Eu não acho assim. Eu acho que pode ser ritmada, eu acho que deve ser alegre, né? Deve ser músicas que elevem o nosso espírito, mas que não sejam músicas que venham a distorcer a finalidade do culto. Você pergunta, mas e a Bíblia? Diz alguma coisa sobre a música no culto? Não diz. O que a Bíblia nos apresenta, ainda um relance disto, trata sobre a respeito de como os cristãos devem se reunir. Ou seja, quando eles se reunirem, eles devem ter salmos e cânticos espirituais. Então isso é no culto, cânticos espirituais e salmos. É a única referência, não está falando sobre a vida extra-culto, mas no culto sim. Deve ter cânticos, leituras de salmos e cânticos espirituais, vamos dizer assim. Então esta é a única referência no Novo Testamento que nós temos. No Antigo Testamento, claro, havia a utilização de inúmeros instrumentos no culto judaico, que é bem diferente do que se pretende com a igreja, no culto cristão. Mas então, partindo desses princípios dos reformadores, nós temos essa visão. Dentro deste conceito, nós ainda vamos ter conceito sacro, nós vamos ter então as músicas ditas gospel, que muitas vezes as letras são totalmente antropocêntricas, são letras que não exaltam a Deus e trazem, na verdade, mais malefícios, porque a única finalidade, elas foram produzidas, às vezes, por não cristãos, elas foram produzidas com um fim único e exclusivo financeiro, elas não têm base bíblica, os ritmos levam a um comportamento muito similar com o mundo, e aí as pessoas, porque tem o nome gospel, recebem essas letras para si e acham que está tudo bem. Esse tipo de música, apesar de ter o título sacro, eu considero profano, ou seja, que se reveste de uma sacralidade, mas que na verdade o objetivo é único e exclusivamente financeiro, é único e exclusivamente, vamos dizer assim, maquiar o desejo que tem de ouvir músicas seculares. Esclarecido esse ponto, você me pergunta, e aí, irmão, pode ou não pode o cristão ouvir música secular? Bem, a Bíblia ela diz assim, Paulo diz assim, né, através da palavra, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos começar então.
É lícito o cristão ouvir música secular? De acordo com os dois subtópicos que eu coloquei, eu te falo. Você acha que é lícito o cristão ouvir músicas seculares degradantes? Com certeza não, né? Você já vai dizer, mas claro que não. Ouvir swingueiro, ouvir esse tipo de música, ter esse tipo de música não faz bem, não deve ser assim. Claro que não deve. Mas e aquela música mais clássica, como Roberto Carlos, como outros, como Djavan, como sei lá quem? Eu devo ouvir? Bem, ainda que esta letra não vá de encontro direto à palavra de Deus, que nada na palavra de Deus explicitamente, diga assim, você não pode ouvir músicas que não sejam escritas por um cantor. Mas eu vou te ser sincero, eu acho que, eu defino assim, que não convém ao cristão, nascido de novo, estar ouvindo, expondo para as pessoas que outros ritmos musicais. Por quê? Por alguns fatores. O primeiro fator é o fator cultural. Ninguém no Brasil que não seja cristão evangélico, ele acha ou ele acredita que nós podemos ouvir ou que nós escutamos todo tipo de música. Então, se tem um vizinho que sabe que você é cristão, que você é evangélico, estiver ouvindo, por exemplo, Raul Seixas, então se ele estiver ouvindo isso, ele, rapaz, esse cara aí, ele tá diferente, ele, olha só, ouvindo esse tipo de música. Então, dentro do Brasil, na nossa cultura, as pessoas vão te taxar, vão te julgar e automaticamente vão se repudiar por conta disso. E isso eu falo de um grande número de pessoas. Então nós temos que manter uma certa postura. O segundo motivo que eu destaco dessa questão, além de, não adianta você dizer, mas não tem problema, meu amigo, a cultura brasileira predominante é uma cultura que separa. Crente faz isso, não crente faz aquilo. Então quando você vai de encontro a isso, vai de encontro, você automaticamente está denegrindo a imagem do Evangelho. O segundo ponto que eu trago dessas músicas, ainda que tenha uma letra que não seja ofensiva, é que você deve refletir como teu irmão, novo convertido, ele vai ver, vai visualizar essas questões. Porque em Romanos 14 nós vemos Paulo tratando todo o tempo, assim, olha, comer isso não é pecado, mas se seu irmão se escandaliza, é melhor não comer. Né? Então, a mesma forma, se teu irmão, que ainda que a Bíblia classifique como fraco, se escandaliza com esta atitude, a orientação é, não faça, evite para que o nome de Cristo não seja glorificado. Imagine uma pessoa que costumava ouvir, por exemplo, Djavan, enquanto estava nas noites aí de bar. Djavan tem umas músicas lindas, artisticamente falando. Mas ele ia para as serestas de ouvir. De repente ele se converte, quer esquecer aquela vida e chega na tua casa e está tocando o quê? Djavan. Então aquilo para ele já vai ser um choque que pode até levá-lo a não estar mais seguindo o Evangelho. Infelizmente, os fracos na fé são assim. E continuando aqui, o terceiro ponto é que músicas, por mais que sejam românticas, elas sempre vão trazer em ti um sentimento de passado. Pode ser de uma namorada, de um momento, de algo que você viveu. Então, por via das dúvidas, meu irmão, deixa isso de mão. Deixa isso de mão. Eu respeito a opinião contrária. Mas a minha posição é essa. Aí alguém mais radical vai se levantar agora e vai dizer, mas irmão, a Bíblia diz sim, ela fala lá que tem que haver separação entre as trevas e luz, que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. De fato, a Bíblia diz isso mesmo. Só que o que ela está falando realmente é sobre a moda do mundo. Ela não está dizendo que tudo no mundo é pecaminoso, no mundo, no cosmos existente. Mas ela está falando do aion, da moda, dos costumes do mundo. E isso não serve só para a música. Isso serve para tudo. Mas nós temos que ponderar. Por exemplo, você tem que ponderar o que você assiste. Você tem que ponderar, por exemplo, um crente que está assistindo Pânico, aquele programa Pânico. Um crente que está jogando GTA, que é um jogo de criminalidade. O crente que está tendo esse tipo de acesso a literaturas, como livros sensuais e etc. Ele tem que ponderar também. Então cabe a nós. Aí sim deve haver uma separação. Deve haver uma distinção. Nós não devemos misturar os nossos lazeres, a nossa cultura cristã com esse tipo de coisa. Então, de fato, o crente deve se separar do mundo. Mas isso não significa dizer que ele deve viver numa redoma, isolado, porque isso se chama asceticismo.
que os monges tentaram fazer e foi um fracasso. Os monges cristãos, católicos principalmente, se isolaram, mas não deu em nada. Então, o que é que eu quero encerrar aqui nosso vídeo, que já passou do tempo, está indo longe demais, é que você pode ouvir música secular? Pode. Você pode ouvir música secular, você pode fazer o que você quiser. Mas convém? Não convém. Para mim, não convém. Para mim, não traz benefício. E música gospel, irmão Jefferson, eu posso ouvir qualquer música? Também não. Eu acho que você deve fazer um filtro. E nas igrejas, dentro do culto, aí é que a restrição deve ser maior. Então, fica ligado, não vá pela moda, observe essas questões e vá glorificar a Deus através do seu louvor, através da sua adoração. Meus amados, foi rápido, eu espero que você tenha compreendido o que nós quisemos falar, e fica aqui a nossa dica, né? Procure boas músicas, músicas cristãs, músicas que não venham causar danos à obra de Deus. E assim, e que Deus venha nos ajudar a fazer escolhas que glorifiquem o seu nome. E eu quero só encerrar dizendo, olha, eu não estou aqui para ser juiz de ninguém. A tua vida você prestará conta a Deus, como está em Romanos 14:10, como eu também. E eu tenho muita coisa para prestar conta a Deus, mas graças a Deus o sangue de Jesus tem nos purificado. Então que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus.